Oi meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou estar fazendo com vocês, né, o meu fechamento do mês de abril, tá? Vou estar mostrando a vocês como que eu me saí. Então aqui, eu fiz aqui um asterisco. Aqui, gente, eu tinha colocado pra mim não esquecer, tá? Mas eu esqueci de apagar. Eu coloquei asterisco porque, como eu não terminei com adesivo, tinha hora que eu tava juntando, tá? Com o restante dos outros dias, da segunda quinzena. Então, eu terminei a primeira quinzena aqui no dia 15. No dia 16, não tive gasto. Na sexta-feira aqui, eu comprei, foi esmaltes, tá? No final do vídeo, eu mostro pra vocês quais que eu comprei. Aqui foi o presente, né? Que eu falei com vocês que eu usei, foi aqui, eu acho, no dia 11. Então, coloquei junto com outro presente. Gente, tá esse valor aqui, porque fui eu e meu marido, tá? Então, aqui eu dividi com ele. E foi uma lembrancinha, tá? Não foi um presente, não. Aqui de casa foi o mop, tá? Que eu comprei. Vou tá deixando a foto aí pra vocês. Eu gostei, tá? Mas confesso que... Ai, gente, como que eu vou dizer? A varazinha, né? Pra poder passar o pano... Se você não tiver muito cuidado, você pode estar arrebentando, tá? Se você fazer muita força no chão pra esfregar alguma coisa assim, não serve pra limpeza muito pesada. É aquele paninho assim, né, que você vai passar ali pra manter a casa. Ele atende super bem, tá? Gostei bastante dele. Só esse mesmo, tá? Então, você tem que ir ali maneirando assim na força, tá bom? Mas de resto, eu gostei bastante. É de 14 litros, vou estar deixando aí a foto pra vocês, tá bom? Aqui no dia 20, né, eu não tive gasto. No dia 21 aqui, esse transporte foi porque eu fui pra casa da minha mãe arrumar a bolsa dela, tá? Aí eu só paguei a passagem de ida, a volta meu padrasto me trouxe, tá? Porque, novamente, ela internou, tá? Mas hoje, segunda-feira aqui, dia 27, ela vai estar tendo alta no dia de hoje, tá, gente? É porque minha mãe, né... Ela tem a imunidade muito baixa, tá? Porque ela já passou por transplante, já teve a retirada do... O médico falou que foi os tumores, né? Mas vai apanhar biópsia ainda, pra saber certinho. Então, ela já tem imunidade muito baixa. E ela teve, gente, herpes zoster, tá? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Eu nunca tinha ouvido falar. É como se fosse o vírus da catapora. Eu fui com ela na dermatologista, né? Explicou que tava como se o vírus estivesse dormindo e como a imunidade dela é baixa, veio à tona, tá? Então, ela ficou com as feridinhas no rosto, um lado só do rosto inchado, deu por dentro da boca, as bolhas, o olho ficou inchado e por isso que teve a necessidade de internar, tá? Porque, pra começar logo a medicação, porque ela achou que tava inchando pouco, mas... por outro motivo, né, assim, uma coisinha à toa. E como foi no quarto dia que foi na dermatologista, porque onde ela mora, né, o SUS, a emergência não tem nem o que falar, né, muito mal de pirona. Então, ela teve que pagar a consulta, ir na dermatologista, e ela ficou preocupada por conta de estar no rosto, tá? Porque a dermatologista explicou, se tivesse no braço, qualquer outra área, não teria, assim, tanta urgência, tá? Mas por conta da vista, teve que passar por oftalmologista, começar a medicação, então é normalmente os 7 dias, né? Mas é uma coisa assim que com a medicação melhorou, tá? Mas precisou internar. E aí eu precisei ir lá pra arrumar, como é próximo da minha casa, né? As 2 cidades vizinhas, bairros, né? À frente, então... eu fui lá ajeitar a bolsa dela pro meu padrasto tá levando. Então, eu tive que gastar com a passagem, né, da ida. E na volta, como é a passagem pra cidade onde minha mãe ficou internada, ele me deixou em casa, tá? Então, por isso que só uma passagem. Então, aqui no dia 22, eu tive aula, né, da autoescola. Então, o gasto de transporte normalmente é R$10. Só que nesse dia, meu filho não ia ter aula na parte da manhã, só na parte da tarde. E minha sogra, né, precisou levar ele e meu sobrinho pro serviço, que é aqui perto de casa. Então, ajudei aqui na passagem, tá? Quinta-feira também foi outra aula que eu tive. E o restante aqui, gente, ó, foi bem tranquilo, tá? Não gastei.
tá bom? Então, aqui, como eu falei com vocês, eu faço fechamento antes, porque eu recebo o pagamento por final e logo no comecinho do mês, então eu já gosto de estar me planejando e tá fazendo esse fechamento antes, tá bom? Então, aqui, gente, eu vou estar colocando aqui os adesivos, tá? Pra poder estar indicando, né, os dias que eu não gastei. Mas só pra tranquilizar, tá? Minha mãe tá bem, graças a Deus. Só precisou mesmo a medicação, já tá sarado, né? Ai, gente, é sarado que fala, já tá seco, né? As feridinhas, graças a Deus. Mas a gente ela teve que ficar na parte de isolamento, tá? Porque esse vírus, ele pode... Ai, gente, pode passar, né, pra outra pessoa, tá? Se tiver o contato, assim, né? Então, ela precisou ficar na área de isolamento ali, mas, graças a Deus, hoje, até mais tarde, né, ela vai estar em casa já, tá? Que eu sempre gosto de compartilhar tudo com vocês, até por conta do gasto, né? A gente tem que explicar certas situações e o carinho de vocês, né? Com minha mãe, com minha família. Então, até pra poder explicar, né? Porque como eu não tinha ciência, não conhecia esse vírus, né? Essa herpes zoster, então é até um alerta, né? Pra pessoa também saber se caso aconteça, que não aconteça, tá, gente? Mas se algum familiar, alguma coisa, né? É bom sempre a gente tá compartilhando, né? Informações. Então, aqui, eu vou estar anotando quanto que eu gastei. Então, aqui de unha foi 22 com 17. Em presente foi 20 e 50. Casa 68 com 66. E de transporte aqui foi R$30. Então, deixa eu estar fazendo aqui a conta. Então, aqui 22 e 17, mais 20 e 50, mais 68 e 66, mais 30. Então, o gasto dessa segunda quinzena foi 141,33. Então, deixa eu anotar aqui. 141,33. Então, ficou assim, o fechamento. E vamos ver aqui, né, quanto que eu tenho aqui pra poder... A gente tá fazendo fechamento. Eu esqueci, tá, de tá fazendo o controle da segunda quinzena. Então, fiz aqui no off, tá? E aqui agora, vou tá começando aqui com o meu. Então, esse daqui é o meu binder pessoal. E aqui no meu, gente, eu fiquei com a mesada de 25, tá? E eu não gastei. Então, aqui o saldo foi 25. E esses 25 aqui, eu vou tá deixando aqui no cabelo, tá? Porque a cada 3 meses, né, eu faço o retoque da raiz, então eu já tenho que estar guardando. E aqui eu pago R$100, tá? Então, aqui eu tenho 55. E fora a tinta, né, gente? Que cada hora é um gasto. Então aqui eu vou estar anotando e vou escrever aqui mesada, tá? Mesada mais 25. Então, aqui 55. Então, aqui, né, já tem a metade. Eu vou estar guardando aqui. Então, essa parte aqui já foi. E agora aqui, né, que é a minha carteira. Aqui, antes que eu me esqueça, né? Aqui do meu filho é zerado, que eu já dei a ele. De lazer aqui, essa quinzena eu não tive, tá? Por conta dos aniversários, né? Então, eu não tive gasto. Então, aqui gasto 0 e saldo 30.
Diversos aqui também não gastei. Então, aqui gasto 0 e saldo 25. Água mineral também não gastei. Então, aqui ainda continuo com 15. 15 não, gente, eu tive gasto sim. Eu esqueci de anotar. Deixa eu consertar aqui. Eu esqueci de anotar lá, tá? Então, aqui de gasto foi aqui o valor de 10 e eu tenho 5. Em transporte, eu gastei 30. Então, aqui eu tenho 100. Tá? Então, aqui eu tenho 5. E aqui em transporte, 50, 70, 90, 100, tá? Então, aqui também tá certinho. Aqui em farmácia, eu não tive gasto. Então, aqui eu continuo com 36. Deixa eu ver aqui que tá certinho. Então, aqui, ó, 20, 30, 32, 34, 36. Aqui em papelaria. Aqui, ó, gente, eu só tenho R$2, tá? Então, gasto 0. Saldo 2. E aqui em reserva também não gastei. E aqui eu tenho 79. Deixa eu estar contando aqui com vocês. Então, aqui 20, 40, 60, 70, 75, 77, 79. E aqui, reposição, é o dinheiro que eu, para depositar no cartão. Aqui tá o de unha, né, que eu tirei. E também tem que meu filho usa, né, então eu ensino ele, eu posso... ele pode usar se ele tiver o dinheiro em casa, tá? Então, ele acabou... no caso, ele usa, né, e logo eu pego o valor pra tá guardando, então tá aqui pra depositar. E doação aqui, 0. Então, reposição aqui, vou colocar como 0, que eu só coloquei os 150, tá? E doação 0 também. E aqui de troco. Então, aqui. Essa quinzena, né, foi assim, não teve tanto troquinho. E aqui eu só vou estar colocando R$1 nesse, tá? Que esses valores menores eu vou estar colocando no outro. E como vocês deixaram, né, nos comentários, eu vou estar só guardando e no final do ano vai ser a surpresa, né, pra saber quanto que eu consegui aqui, tá bom? Então, aqui. E agora eu vou estar fazendo a conta aqui com vocês. Então, aqui de gasto teve 10, 10, 30, então aqui 50. E aqui de saldo, 25, 30, 25, 5, 100, 36, 2, 79. Então, aqui, 302. Então, aqui, ó, ficou assim. E aqui, gente, antes de eu começar, né, vou estar distribuindo aqui esse valor. E tá mostrando a vocês também, deixa eu começar aqui primeiro. Vou retirar aqui da categoria de casa. Então, aqui em casa. Então, aqui eu tinha um valor de 65, tá? Mas como foi 68 e pouquinho, esses R$3 eu não contei, que eu tirei
renda extra, tá? Então, aqui foi só isso que eu mexi. E aqui, só pra mostrar a vocês, que aqui eu já retirei, tá? Da categoria de presentes. Eu tirei aqui o valor de R$10,50, né? E os 10, então aqui eu tenho 50 e 46. Então, aqui foi isso. E aqui agora, fazer a distribuição, né? Então, aqui, ó, ficou 40, 50, 55, tá? Pra tá distribuindo. Então, eu vou tá colocando aqui em transporte. Aqui em transporte, eu vou tá colocando mais 20, tá? Porque aqui eu quero ter um pouco mais de valor, porque eu ainda vou ter mais aulas, prova, né? Então, tem que guardar um valorzinho. Então, aqui agora eu tenho 50, 70, 90, 110, 120. E deixa eu estar anotando aqui. Então, aqui mais 20, 120, tá? Então, aqui eu vou estar colocando aqui da carteira. Aqui em transporte e aqui em reserva, né? Também quero estar deixando aqui um valorzinho. E aqui eu também vou estar colocando 20. Então, aqui agora eu tenho 20, 40, 60, 80, 90, 99. Então, aqui também vou estar colocando, né? Que veio da carteira. Mais 20. Então, aqui 99. Então, aqui, ó, ficou assim, tá? Então, esse controle aqui eu deixo na descrição pra vocês. Se vocês quiserem estar usando, né? Pra poder estar fazendo o controle dos envelopes. E aqui, gente, esses 15 que sobrou, eu vou estar colocando aqui no meu pessoal na categoria de unha, tá? Porque eu tenho que comprar o removedor, né? De esmalte, acetona. E eu gosto de comprar do vidro grande, que eu comprei, durou muito tempo, né? Pra quem faz a unha toda semana. E eu gosto de comprar do vidro grande, que economiza, né? Que compensa mais. Então, aqui eu vou estar colocando R$15 pra estar comprando, tá? Então, aqui... mais 15. Então, aqui eu só tenho os R$15 mesmo. Que é que eu tinha esquecido de colocar que eu gastei os 20. Então, aqui foi isso. Deixa eu estar colocando aqui de volta. E aqui agora eu vou estar fazendo com vocês o fechamento, tá? Então, aqui pra adiantar, eu já coloquei os valores, tá? Pra só fazer o acompanhamento com vocês. Então, aqui em roupa eu tenho R$2, tá? Que eu tirei, eu coloquei 50, né? Tava devendo 47 e pouco, então eu arredondei pra 48. Então, 2 em beleza, 55. Unha 15, cabelo 55. Gás nada, casa também não. Filho 4, marido 10, família 0, escola do meu filho 63,28, saúde 0, celular 360,21, canal 2, mês à frente 603,22, educação filho 835, liberdade financeira 11.152,66, habilitação 12, meu 13º 217,72, presentes 50,46, marido 68,
Essas partes aqui, gente, já é referente ao binder preto, tá? Que é de datas comemorativas, tá? Então, do aniversário do meu esposo tem 68, a avó tem 50, avô 50, pai e mãe 50, irmãos e sobrinha nada, dia das mães 50, dia dos pais 0, Páscoa 17 com 06, dia das crianças nada, feriado 60 e fim de ano 0, tá? Então, aqui eu vou estar acelerando pra vocês, pra estar fazendo a conta, pra saber o total, né, de quanto que eu vou ter aqui nessa categoria. Deixa eu chegar mais pra perto. Então, essa parte aqui agora, gente, eu vou estar dando uma acelerada aí pra vocês, tá bom? Então, aqui, gente, o total foi de 13.782,61. Então, deixa eu colocar aqui. 13.782,61. Então, aqui, ó, ficou assim o total. E vamos ver, né? Mas até mês que vem vai ter mudanças aqui, tá? Na caixinha. E eu vou estar explicando vocês depois, tá? Primeiro, porque tem uma meta, né? Então, se concretizar, eu venho explicar tudinho pra vocês, né? Tá tudo na mão de Deus. E é isso, gente. Então, o fechamento do meu mês foi esse, tá? E deixa aí pra mim nos comentários se vocês já fizeram seus fechamentos, se vocês saíram no positivo, no negativo, tá bom? Pra gente poder estar trocando informações. Então, tchau, tchau e até a próxima.